acessibilidade. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Esse é o Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino arquitetos e engenheiros a dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade, podendo faturar com esse conhecimento. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje nós vamos continuar respondendo as perguntas que foram enviadas lá no evento da semana passada, a Masterclass Acessibilidade na Prática. Então, foi uma promessa que eu fiz para os participantes que responderam ao questionário que a gente manda, uma pesquisa entre os participantes. E nesse questionário, as pessoas podem fazer alguma pergunta para mim a respeito de acessibilidade, a respeito do tema do evento, que foi acessibilidade na prática, como começar a faturar com acessibilidade. Então, eu já comecei a responder essas perguntas. Eu fiz uma live na última sexta-feira já respondendo ao que foi enviado aqui para mim. E eu disse que faria isso sempre às sextas-feiras. Porém, na quarta-feira dessa semana, eu faço live sempre quarta e sexta, 7h30 da manhã. Então, na quarta-feira passada, o tema da live também teve a ver com o que foi perguntado lá no questionário. Porque teve alguém que perguntou, vou até passar com essa pergunta aqui. Alguém perguntou, queria saber a respeito de projeto. Detalhamento de projetos de acessibilidade. Então, na última quarta-feira, como essa questão de projeto e detalhamento é algo muito, um tema grande, né? Eu não conseguiria falar simplesmente respondendo assim rapidinho, eu peguei, fiz uma live na última quarta-feira, onde eu falo sobre projetos de acessibilidade e falo também de um exemplo lá de um projeto que a gente elaborou aqui na minha empresa de acessibilidade, como que eu faço essa representação, como que funciona aqui aqui na minha empresa. E hoje eu vou continuar aqui respondendo as perguntas, tá? Vou fazer isso sempre às sextas-feiras e vamos lá para ver o que nós temos aqui que as pessoas perguntaram sobre acessibilidade, vamos responder. Então, eu já comecei a responder sexta-feira, eu vou continuar aqui então, tá bom, gente? Ah lá. Se você tivesse oportunidade de ter uma consultoria gratuita comigo, quais perguntas você me faria? Então, são as perguntas que eu falei que as pessoas tinham a possibilidade de enviar para mim. Então, vamos lá. Como conseguiu ter reconhecimento na área? Eu acho que em tudo que a gente vai fazer, você vai conseguir um reconhecimento fazendo aquilo que você se propõe e fazendo aquilo da melhor maneira possível, um trabalho bem feito, que você genuinamente tem aquele desejo de ajudar, de contribuir para resolver questões das pessoas. No meu caso, eu trabalho com acessibilidade. Então, quando eu vou fazer algum atendimento, eu de fato quero ajudar aquela pessoa a encontrar a melhor solução em acessibilidade para aquilo que ela está procurando. E as demandas são muitas, são muito grandes. Tem demanda de serviço técnico, tem demanda de produtos para acessibilidade que precisam ser instalados, tem gente que chega para mim com projetos prontos aqui para poder executar, então tem algumas questões, mas eu tento trazer sempre esse olhar de querer ver o melhor caminho que eu vou poder apresentar para aquela pessoa dentro daquela situação que eu estou envolvida ali. Então, quando você se propõe a fazer algo e você vai fazendo com esse sentimento, a querer fazer bem feito, entrega bons resultados para as pessoas, você acaba tendo esse tipo de reconhecimento. Mas a preocupação principal que eu acho que a gente deve ter não é com o reconhecimento em si, mas em estar no dia a dia tentando fazer sempre um trabalho bem feito. Porque o reconhecimento, na verdade, não vai ser uma busca, vai ser uma consequência daquilo que você faz todos os dias. Então, para o reconhecimento, eu acho que esse talvez seja um caminho interessante, não só para acessibilidade, mas em tudo que a gente se propõe a fazer, né, gente? Mais uma pergunta aqui. Como começar? Minha experiência até agora é só com banheiros acessíveis. Olha, para começar, eu acho que você precisa primeiro buscar o conhecimento, buscar ferramentas para conseguir realizar o seu trabalho, de modo que você tenha propriedade, assertividade, saber exatamente o que você está fazendo. Então, se você já tem uma experiência, já está assim, fera no sanitário acessível, inclusive só um disclaimer aqui, tá, gente? Sanitário, banheiro, vestiário.
Sanitário é diferente de banheiro, que é diferente de vestiário. Então, as instalações sanitárias têm definições que são trazidas lá na NBR 9050. Então, quando você fala banheiro, é um espaço que vai ter um lugar para se tomar banho. E quando você não tem esse espaço para banho, a nomenclatura correta de norma é sanitário, tá? E o vestiário é um local para trocar de roupa. Mas, enfim, você tem vestiário, enfim, tem várias nomenclaturas na norma. Mas se você já tem essa experiência com sanitários, você já começa a divulgar que você domina esse assunto. E vai buscando a informação para que você se qualifique mais e mais a cada dia. É importante, se você quiser dominar, que você tenha sempre contato com aquele tema. Seja me seguindo aqui, seja seguindo outras pessoas que falam sobre acessibilidade, seja buscando o referencial técnico e estudando. Sempre que você tiver uma dúvida, você vai lá e busca, ou buscando qualificação por meio de treinamento. Eu mesmo tenho um treinamento, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, que começou uma nova turma essa semana. A aula inaugural foi na terça-feira, foi muito bacana. E lá eu ofereço para os alunos algumas ferramentas que vão fazer com que ele já adquira esse domínio da aplicação prática das normas mesmo, com ferramentas que são disponibilizadas lá, que é o checklist, que é a biblioteca de indicação de ações, que é o próprio suporte que a gente dá no treinamento. Agora, existem outros treinamentos também e existem outros caminhos também, que é o material para estudo da acessibilidade, ele está disponível. Então, se você começa a estudar, com o tempo você vai pegando familiaridade, vai entendendo e vai conseguindo, de fato, começar. É importante você estar sempre em contato com aquilo, é importante você comunicar que você trabalha com aquilo, que com o tempo as oportunidades vão aparecer. E quando elas aparecerem, o importante é que você se agarre àquilo e tente entregar o seu melhor resultado. E com isso, você, com o tempo, você vai consolidando aquele aprendizado, aquele conhecimento, buscando mais possibilidades também, e a coisa meio que vai fluindo, vai acontecendo, você vai acabar... no caminho você vai descobrindo muitas coisas, sabe? Comigo foi mais ou menos assim. Eu me dispus. Vamos começar. Eu me propus a trabalhar com isso e fui entendendo ali o que o mercado estava precisando, fui estudando, fui me capacitando, me especializando. Era muita informação e ainda é muita informação. Tanto que desde 2016 que eu trabalho com isso. Então, você tem essa boa vontade de querer buscar o caminho, você vai acabar conseguindo também obter algum resultado com acessibilidade. Como trabalhar exclusivamente... Como convencer o cliente? Já falei isso, inclusive. Que, na verdade, você não convence o cliente a te contratar. A necessidade por acessibilidade é uma necessidade real no mercado. Muitas pessoas precisam trabalhar a acessibilidade dos seus espaços, seja por questões de fiscalização, seja por questão de aprovação de algum projeto, seja por situação de renovar um alvará de funcionamento, uma renovação junto ao MEC para que um curso seja oferecido no mercado. Então, a acessibilidade ela passou a ser uma barreira para que as instituições, os espaços, consigam obter até se preservar no mercado. Então, a necessidade, ela existe. O que vai fazer um cliente querer contratar de você ou não? Na minha opinião, tá? De acordo com a vivência que eu tenho aqui no escritório, no dia a dia, das demandas que chegam aqui para mim. O que convence é você conseguir mostrar para esse cliente que você vai ser a pessoa que vai conseguir ajudá-lo a resolver aquela questão e da melhor maneira. Não é só simplesmente resolver, não, solução aqui é essa aqui. Você vai conseguir ter que passar a visão para aquele cliente de que, apesar de existirem muitas opções no mercado, você consegue julgar e apresentar para ele qual que é a mais viável, qual que é a que vai resolver a questão, onde ele não vai precisar ter retrabalho, e qual que é aquela que vai ter um custo que vai estar dentro do que ele pretende investir ali naquele processo de acessibilidade. Um exemplo disso é assim, vamos supor que o seu cliente chegou para você e precisa colocar sinalização tátil no piso lá no espaço dele. Tá? Existem muitas possibilidades para você instalar um piso tátil no espaço. Primeiro, o mais importante de todos e o mais funcional, que é o que a pessoa de fato vai utilizar ali, é saber qual que vai ser um layout
adequado para aquela situação que você está avaliando. É saber que existem situações que você vai precisar colocar o piso tátil obrigatoriamente e vai ter situações que não. Então, conseguir fazer essa avaliação e trazer um resultado otimizado e funcional para o usuário vai ser uma coisa importante de você conseguir mostrar, sempre aprovando, enfim. Agora, quando você vai de fato pegar aquilo para realizar, você tem a opção, por exemplo, de piso tátil colado, aquele piso emborrachado ou de PVC. Você tem o piso tátil por elemento, você tem o elemento colorido, você tem o elemento inox, que muita gente opta por colocar o piso tátil inox, apesar de ele não ser o piso que fica tecnicamente correto, muita gente coloca o piso tátil inox. Então, dentro você tem o piso embutido, então você tem muitas possibilidades. Então, você conseguir apresentar para o seu cliente aquilo que vai ficar tecnicamente correto e ver, olha, esse aqui tem essa opção, esteticamente ele fica assim, o valor para você colocar é esse. Esse outro aqui, ó, tenho essa outra opção aqui, que vai ser um piso embutido, você vai ter que fazer um corte no piso para poder instalar, enfim. Mas entender quais são as possibilidades e apresentar para eles de maneira assertiva. E tem informações que às vezes não estão nas normas. Essa questão do tipo de piso tátil que você vai usar, por exemplo, não é algo que está na norma. Você tem a especificação técnica que vai falar, por exemplo, de contraste visual, vai falar do layout que você precisa implementar lá para ter um layout correto e funcional para quem vai utilizar, mas muitas questões de ordem prática você precisa buscar para ter essa propriedade, entendeu? Então, esse tipo de informação que você consegue passar para o cliente, associada ao desejo genuíno de trazer uma solução, é algo que convence, é algo que transparece em qualquer relação. A gente sempre percebe, assim, pensando numa situação inversa. Vamos supor que a gente que está precisando de algum serviço e vem alguém oferecer para a gente alguma solução. A gente percebe quando é uma pessoa que está querendo se aproveitar de uma situação e quando é uma pessoa que de fato quer te ajudar. Então é esse sentimento que a gente tem que meio que tentar trazer nas nossas relações comerciais com os clientes. E é o que eu tento fazer aqui na minha empresa, tá bom? Então não é uma questão de convencer. É uma questão de que a demanda existe. Como que você vai tratar aquela demanda ali para que você consiga fazer o seu cliente perceber que você vai ter a melhor solução para aquilo que ele está buscando, tá? Como trabalhar exclusivamente com acessibilidade? Você vai trabalhar exclusivamente com acessibilidade, trabalhando exclusivamente com acessibilidade, né? Existem muitas situações possíveis, tem pessoas que às vezes já estão em um contexto da arquitetura ou da engenharia, às vezes quer fazer uma transição de carreira. O que eu posso afirmar é que existe uma demanda grande e crescente por essa questão de serviço de acessibilidade e que existe pouca gente qualificada que domina de fato essa questão da aplicação prática de leis e normas. Porque uma coisa é você estudar, ir lá, estudar a legislação, estudar as normas, mas depois até você entender como que aquilo vai funcionar em conjunto é uma outra questão. Você entender como aquilo já está funcionando em conjunto e transpor, trazer para a realidade de espaços e edificações ainda é um outro passo que você meio que só vai conseguir fazer fazendo mesmo e buscando ferramentas para te orientar também, tá? Então, se você está fazendo uma transição, você precisa ter um contato cada vez maior com aquele assunto e tentar fazer o exercício de dar a solução para resolver questões de acessibilidade, às vezes pontualmente. E assim, você consegue fazer esse exercício, saiu de casa, colocou o pé na rua, você já consegue fazer exercício de acessibilidade, porque calçada, infraestrutura urbana tem que ter acessibilidade, arquitetônica. Todas as coisas que você faz no seu dia a dia, todos os locais que você vai, seja uma faculdade, seja o seu local de trabalho, seja um cinema, um evento, um teatro, tudo tem que ter acessibilidade, tem supermercado que você vai, tem que ter acessibilidade. Então, querer saber por quê, como que isso aqui vai ser acessível. Então, se você quer trabalhar só com acessibilidade, você tem que planejar essa transição. Ou então, se você quer entrar, se está começando agora, não tem exatamente uma profissão, não tem que fazer exatamente uma transição, você tem que buscar esse conhecimento e buscar como que você vai trazer esse conhecimento para a prática e se apresentar como uma pessoa que atua nisso e com o tempo você vai começar a ter as suas demandas e os seus resultados. Então é um processo, nada é do dia para a noite. É claro que tem ferramentas que você pode buscar
igual eu já falei nas outras perguntas que fizeram aqui. Seguir pessoas que tratam do assunto de acessibilidade para ter cada vez mais contato com esse tema, para ir se desenvolvendo aí essa parte da aplicação prática do referencial técnico da acessibilidade. Tá? O que mais? Aqui, ó. Várias para melhor entendimento e acessibilidade, muita dúvida mesmo que tem. Nossa Senhora. Tenho muitas dúvidas sobre a NBR 16537. A NBR 16537 é aquela norma que vai falar só sobre sinalização tátil no piso. E ela é uma norma relativamente pequena. Ela é pequena, em vista das outras, né? Então, eu tô aqui com a de 2024, aqui, ó. Pequena que eu falo, total 58 páginas, então não é necessariamente extensa. Mas é um conteúdo denso que, de fato, traz muitos questionamentos, muitas dúvidas. E eu, assim, quando eu comecei nesse processo de estudar 16537, é interessante que você começa, você estuda, você vai entendendo ali os conceitos e chega uma hora que você pensa, Deus do céu, não li e não entendi nada. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Não entendi absolutamente nada. Então você vai ler, aí você lê de novo, aí você estuda de novo, faz uma reflexão, volta na norma sempre que você precisa. E é um processo, ela gera muitas dúvidas mesmo. E é interessante você ler a 16537 com uma questão assim, conceitual. Porque se você pega o que está aqui na norma, na 16537, e você vai avaliar o que de fato está à sua volta aí nos espaços, nas edificações, você vê que em muitas situações o que está aqui não é seguido conforme está indicado aqui na norma. Então você faz essa dissociação da sinalização tátil no piso, que existe conforme o senso comum, e o que de fato está ali, é um exercício assim, trabalhoso e que gera muitas dúvidas, tá? Então, de fato, essa 16537 gera muitas dúvidas. Aqui não tem nada específico, então vou seguir aqui. Como fica a representação gráfica projeto depois de concluído? Quais elementos não podem faltar? Essa questão da representação gráfica de projetos, como eu disse, né, eu fiz a minha última live de quarta-feira, então lá eu mostro como que é a representação gráfica, dei um exemplo de um projeto que foi desenvolvido aqui no escritório, então você pode voltar lá, eu acho que é o último vídeo que eu tenho aqui na minha grade de vídeos, antes desse aqui, então você pode dar uma olhadinha como que a gente faz aqui no escritório para ter um norte. E eu, inclusive, nessa live falo de projetos de maneira geral, projetos de acessibilidade. Então tá valendo a pena, vai lá e dá uma olhadinha. Até onde vai a responsabilidade do servidor público quando o empreendimento tem seu projeto aprovado, mas na conclusão não atende a este? Não atende e este é praticamente obrigado a emitir a certidão de conclusão. São questões aqui, gente, que assim, saem um pouco do escopo técnico da acessibilidade em si, mas são situações práticas que acontecem, e acontecem a todo momento. Então, ele está falando aqui, essa pessoa, né, esse questionário, ele não tem identificação, então não dá para saber quem que mandou essa pergunta, tá? Mas essa questão de responsabilidade do servidor, enfim, eu não sei muito bem como que funciona. O que eu sei é que a legislação fala que é um dever do poder público garantir a acessibilidade. Tanto que o poder público utiliza algumas ferramentas para essa questão da acessibilidade, como, por exemplo, a questão da aprovação de projetos. Você apresentar um projeto para aprovação na prefeitura, por exemplo, ele deve atender requisitos de acessibilidade. Antes de você levar o seu projeto na prefeitura, quando você vai emitir a sua RRT ou a sua RT, você tem lá que declarar que está atendendo requisitos de acessibilidade naquele projeto. E é uma declaração, é uma checkbox simplesinha que você vai lá e marca. Porém, aquela checkbox, ela deve ser vista com muita seriedade.
Por quê? Se você preenche aquela checkbox lá, mas o seu projeto, no final das contas, não é acessível, aquela responsabilidade pode voltar e recair sobre você em algum momento do ciclo de vida e de projeto e construção daquela edificação. Porque você foi lá, emitiu sua ART ou sua RRT e lá declarou que é acessível. Aí vamos supor que o seu projeto foi aprovado na prefeitura por uma situação dessa que está sendo mostrada aqui. Porque foi assim, a pressão, não, estou precisando aprovar isso aqui, não está atendendo muito bem não, mas acabou passando o projeto ali que, né, eu declarei que é acessível, ele passou ali na aprovação de uma prefeitura, por exemplo, como acessível e avançou. Então vai ser construído ali, se não estiver atendendo, vai ser construído sem acessibilidade. Só que ao longo de todo esse processo de construção, baixa a bits e tal, pode ser que em algum desses momentos ele seja de novo passível à fiscalização e até na própria utilização. Porque depois que, mesmo que você tenha baixa bits, que também precisa ser comprovado requisitos de acessibilidade, depois da utilização, se houver identificação de que aquilo ele não está atendendo, existem outros entes que podem trabalhar essa fiscalização de acessibilidade e convidar o responsável por aquele espaço a fazer adequações, tá? Então, se uma pessoa que contratou um projeto, foi lá, construiu, pensa na cadeia que isso aí movimentou, e no final das contas aquela edificação está sendo utilizada, não atende a requisitos de acessibilidade, passou por uma fiscalização e vai precisar fazer adequações, que normalmente não são exatamente baratas, aquilo pode voltar lá, pode não, vai voltar lá para o responsável técnico que elaborou, que emitiu aquela RRT, né, e declarou que aquele espaço era acessível. Passou pela prefeitura? Passou, você tem lá a aprovação. Mas qual que é a responsabilidade do profissional e qual que é a responsabilidade de quem aprovou aquele projeto ali, entendeu? A responsabilidade, ela é compartilhada, mas como que isso vai funcionar na prática, eu não tenho essa resposta. O que eu sei é o que eu tenho na legislação lá, que fala que as edificações devem ser acessíveis, que os profissionais devem garantir que os seus projetos elaborados contemplem requisitos de acessibilidade e que o poder público deve exigir que questões de acessibilidade sejam atendidas para aprovação, para liberação de alvará, para uma série de liberações aí da burocracia que a gente sabe que existe aqui no Brasil, tá? Agora, essas questões de ordem prática, elas realmente têm que ser tratadas caso a caso. O que eu posso dizer são, assim, situações que eu já vivi relacionadas à burocracia. Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de acessibilidade, eu fazia muita calçada, aqui em BH principalmente. Então, fazia muito projeto, fazia muita execução de calçada. E em algumas situações, eu me deparava com casos assim, de ter dúvidas de situações que não estavam contempladas no referencial técnico, tanto da prefeitura quanto de norma, e precisar resolver. Então, o que eu fazia nesses casos? Eu recorria a um setor da prefeitura lá de regulação urbana, levava aquela particularidade para poder ver o que eu poderia fazer. E buscava sempre ter alguma resposta por escrito, para resguardar aquela decisão que eu estava tomando. Entendeu? Não é garantia de que aquilo seria a solução dos problemas, que nunca mais eu teria algum problema com aquilo ali, mas eu estava fazendo o que era possível fazer para resolver a questão naquele momento. Então, no seu caso aí, que às vezes você precisa aprovar alguma coisa por uma questão de pressão, alguém está enfim, tá te pressionando ali, não, aprova aí, enfim, tem as questões que a gente conhece, né, gente? Tente fazer algum registro disso, de que você sabia da informação e que alguém fez a solicitação para que você fizesse daquela forma. Porque pelo menos é um elemento para você se resguardar em alguma situação futura que possa vir a acontecer, tá bom? Continuando aqui. Gosto do assunto e acho que tudo que for comentado vai me acrescentar algo. Com certeza, é um assunto muito amplo. E se você gosta, realmente vale a pena acompanhar, buscar quem está falando sobre isso aí, que vai acrescentar muito para você. Tirar dúvidas sobre o projeto que estou elaborando. Se eu não souber qual é a dúvida, então agradeço aqui a questão que você mandou, mas teria que saber alguma coisa mais específica. Como iniciar na área, quais caminhos seguir?
Gente, já falei disso, inclusive agorinha mesmo falei sobre isso, como iniciar, como seguir, você se dispor, você comunicar essa sua disposição para fazer, para resolver questões de acessibilidade, ir fazendo, buscar orientação, buscar o domínio da aplicação prática desse conhecimento, obter as ferramentas necessárias para que você seja essa pessoa. Então, tem muitos caminhos para isso acontecer. Basta você se propor a fazer e ir fazendo. Com o tempo você vai criar cada vez mais familiaridade com o assunto e conseguir aplicar de maneira correta, assertiva, conseguindo de fato transformar, deixar o mundo assim mais acessível, né? O mundo de muitas pessoas. Questões sobre a aplicabilidade de projetos PCD. Muito pouco específico, né? Não tem muito o que dizer. Como melhorar a acessibilidade no ambiente escolar? Interessante isso aqui, ó. Como é que você faz para melhorar a acessibilidade no ambiente escolar? O ambiente escolar, ele é um local que podem ser trabalhados vários tipos de acessibilidade. Eu falo especificamente sobre acessibilidade arquitetônica. Então, acessibilidade para você fazer, tornar espaços, edificações acessíveis, considerando parâmetros que estão na legislação, que estão nas normas, a usabilidade das pessoas que vão frequentar aqueles espaços ali, né? Mas no ambiente escolar, existem outros tipos de acessibilidade. Você tem a acessibilidade pedagógica, você tem a acessibilidade atitudinal, tem muitas possibilidades. E quando a gente está no ambiente escolar, agora eu vou falar um pouquinho aqui como mãe de PCD, que você sabe, eu tenho uma filha que tem deficiência, que é a Laurinha. Atualmente ela tem 14 anos. E tem aqui o Samuel também, que é meu enteado. Atualmente ele tem 17 anos. E a gente acompanha essa questão de vida escolar dos meninos. E a questão da acessibilidade nas escolas, ela vai além da edificação. Por quê? O conceito, assim, prático de acessibilidade é você conseguir possibilitar que as pessoas consigam realizar as atividades de vida diária, todas as atividades. Então, no ambiente escolar, você pensar como que é a utilização daquele espaço, como que é a dinâmica dos frequentadores daquele espaço, você tem muitas perspectivas. Então, pensando assim, vida escolar, eu posso considerar, dentro da comunidade escolar, né, eu tenho os pais dos alunos, eu tenho os próprios alunos, eu tenho os professores, eu tenho os servidores, então eu tenho muitas situações. E a experiência de cada pessoa vai ser muito particular em cada caso. Então, a experiência do aluno vai ser diferente da experiência de um professor, que vai ser diferente da experiência de um pai de algum aluno, entendeu? Então, assim, vou trazer um pouco para a parte do aluno. O que os alunos estão buscando em uma escola? É uma pergunta meio óbvia, né? Mas é algo que a gente precisa pensar se você quiser trabalhar questões de acessibilidade no ambiente escolar. Então, para um aluno em uma escola ter a questão de acessibilidade atendida, é preciso fazer com que ele consiga desempenhar as atividades que os demais alunos vão para desempenhar, considerando as suas limitações e considerando principalmente as suas potencialidades, que são muitas, de todas as pessoas, independente de deficiência ou não, e tentando conhecer e trazer os recursos, as possibilidades para que aquilo aconteça como se deve. Agora, pelo que eu já vivi aqui de situações de acessibilidade, de falta de acessibilidade com a Laurinha, principalmente, que eu acompanho desde sempre, né? Ela é minha filha. O Samuel foi há menos tempo. O Samuel eu conheci, ele tinha... Nossa, ele já era mais velho. Mas ainda assim, convivo com a questão... Conheço a questão da rotina escolar dele também, mas o que eu posso dizer em relação à acessibilidade em escola é que depende de recurso, é claro, para você conseguir implementar muitas ações, mas o fator principal que vai fazer com que você trabalhe a acessibilidade na escola de uma maneira assim, que faça funcionar, depende muito, muito mesmo da vontade das pessoas quererem fazer aquilo acontecer, tá? Então, quando você tem um ambiente onde as pessoas estão com o pensamento voltado a resolver questões de acessibilidade,
aquilo flui melhor, aquilo funciona melhor. Porque você vai conseguir ter o olhar de quando você estiver oferecendo alguma atividade para uma classe, conseguir perceber as potencialidades e as questões de cada pessoa e dar as ferramentas para que aquilo se realize com todos os alunos, entendeu? Se você estiver ensinando, sei lá, vamos pensar numa aula de educação física. Numa aula de educação física, por exemplo, você tem os alunos, você tem o professor e você tem a atividade que vai ser proposta. Então, se você já começa a pensar a atividade considerando as características dos alunos que vão realizar aquela atividade ali, você já consegue direcionar para que aquela atividade seja uma atividade inclusiva, que seja uma atividade que vá ser acessível a todos os alunos. E quando você traz esse pensamento querendo realizar, de fato, fazer com que todas as pessoas tenham acesso àquelas atividades ali, a coisa meio que acontece. Porque se você não tem esse olhar, não tem esse pensamento, você pode ter todos os recursos do mundo, que aquilo não vai acontecer, tá? Não acontece mesmo. Então, por isso que é importante as pessoas tomarem consciência de que a questão da acessibilidade parte do olhar, parte da vontade, precisa de recurso, mas essa questão de você querer fazer, eu acho que é o mais importante, tá? E a acessibilidade no ambiente escolar, como eu disse, tem muitos vieses. Acessibilidade arquitetônica é uma delas. Eu posso falar de uma questão mais de adequação de espaço, para trazer o contexto aqui da proposta desse canal, que é a acessibilidade arquitetônica, mas a acessibilidade no ambiente escolar, eu acho que é basicamente você trabalhar a sua vontade de querer realizar, a sua e de toda uma comunidade escolar, né? De trazer esse olhar de inclusão, de querer possibilitar que todas as pessoas exerçam aquelas atividades ali dentro das possibilidades e com os recursos necessários para que aquilo aconteça, tá bom? Próxima, como elaborar um checklist para vistorias? Ô, gente, checklist para vistoria, você está falando com a pessoa certa. Por quê? Lá no TAG, que é o Treinamento Acessibilidade Garantida, ô, gente, só um minutinho. A gente tem justamente o checklist, que é uma ferramenta. A gente tem esse checklist, que é uma ferramenta que vai fazer com que você consiga já pegar e ir para campo. Então, você tem um checklist que você pode já começar a implementar requisitos de acessibilidade e a partir das informações que você tem ali, que você consegue fazer avaliação prática de alguns espaços, associada ao contato que você vai tendo com a norma, que é algo que a gente incentiva também lá no TAG, de você trabalhar com fonte primária, com a norma, com a legislação, você vai conseguindo meio que adquirir, obter aquele conhecimento de forma mais prática, porque além das ferramentas ainda tem o suporte que é dado lá, caso você tenha alguma dúvida, querer perguntar, quiser perguntar. Então existem caminhos facilitados para você conseguir adquirir esse conhecimento e o checklist é uma ferramenta para você conseguir fazer isso de maneira mais prática, que inclusive eu ofereço lá no TAG, certo? O que mais? Como elaborar um checklist, já falei. Como você começou? Ô, gente, eu comecei pelo começo. Não diga, né? Comecei pelo começo. Mas toda essa parte de como eu comecei é algo que eu falei de maneira mais detalhada lá na Masterclass da semana passada. Foi muito interessante, foi muito bacana esse contato com as pessoas. Eu tive a oportunidade de contar um pouco dessa história, mas eu comecei primeiro devido a vivenciar muitas questões de falta de acessibilidade com a minha filha, Laura. Hoje ela tem 14 anos. Então eu era engenheira, sou engenheira, né? Sou engenheira, trabalhava com cálculo de estruturas de concreto armado, trabalhei com isso por quase 10 anos. Então eu já tinha uma carreira profissional meio que estabelecida. Trabalhava em uma empresa lá, carteira assinada, um escritório de projetos grande aqui de Belo Horizonte. E, à medida que eu fui vivenciando essas situações de falta de acessibilidade com a Laura, eu comecei a perceber que o mundo não era tão perfeito assim, em termos de acessibilidade, quanto eu achava que era. Porque foram tantas situações, e eu percebi que havia
uma carência da informação técnica do que de fato precisava ser feito para tornar espaços acessíveis. Então, diante dessa questão tão pessoal e tão presente, tão escancarada assim na minha vida, eu não consegui perceber um outro caminho além de querer fazer parte disso e de querer trabalhar com acessibilidade, entendendo que era algo que eu poderia dar uma contribuição significativa devido à minha formação, já permitia que eu atuasse nessa área, e associada a um propósito de vida mesmo, de tornar espaços acessíveis, tanto que toda avaliação que eu vou fazer, claro que eu aprendi com a questão da Laurinha, que ela tem uma questão de deficiência física, cognitiva, auditiva. Então eu fui percebendo as dificuldades, as deficiências dos espaços, não a deficiência das pessoas, porque as pessoas eu procuro enxergar as potencialidades. Então, primeiramente eu tive esse contato com ela, aí eu fui percebendo ao longo do período que eu fui estudando e me propondo a trabalhar com isso, que a gente precisa de ter essa sensibilidade para avaliar os espaços para as pessoas, para todas as pessoas, não só pessoas com deficiência, e eu tenho que entender as particularidades de cada uma delas. Então, o que eu percebo que acontece muitas vezes? Quando você vai fazer uma avaliação de alguma edificação, você está muito voltado para a sua experiência naquele espaço ou naquela edificação. Então você faz muitas coisas no automático. Você não para assim para ver que uma pessoa com condições diferentes, às vezes não vai conseguir realizar certos tipos de atividades que deveriam. Então eu comecei a treinar esse olhar e perceber que existem necessidades diferentes e que existem respostas para atender a esses diferentes tipos de necessidade que estão lá nos referenciais técnicos, à medida que eu fui estudando. Então eu tenho necessidades dentro de uma adequação para acessibilidade que vão atender mais pessoas com deficiência visual, eu tenho algumas necessidades que vão ser para pessoa com deficiência física, para pessoa com mobilidade reduzida, para pessoa obesa, e na verdade a ideia da acessibilidade é você tornar espaços possíveis de serem utilizados dentro daquela sua proposta de utilização por todas as pessoas. Tá? Então eu fui desenvolvendo esse olhar, entendendo como é que era, como é que não era, estudando, ofertando produtos e soluções em acessibilidade no mercado. Então foi basicamente assim. E agora o que eu estou fazendo aqui, depois de perceber, né, ao longo de todos esses anos atuando com acessibilidade, e perceber a carência de profissionais qualificados que de fato dominam a aplicação prática de leis e normas de acessibilidade, o que eu estou fazendo nesse momento é querer difundir cada vez mais essa informação, para que cada vez mais pessoas consigam trabalhar a acessibilidade, mas a acessibilidade de uma maneira prática e com base em referencial técnico que existe e que eu sei muito bem como que ele funciona, como que é a implementação disso, e estou dividindo, compartilhando esse conhecimento com outros profissionais que se interessem pelo tema, que precisem trabalhar com isso, atender requisitos de acessibilidade, que é uma obrigação legal, inclusive. Então eu comecei a partir de uma necessidade pessoal e hoje se tornou um grande propósito pessoal de vida, de tornar espaços acessíveis e trazer cada vez mais profissionais para trabalhar essa questão da acessibilidade, mas de uma maneira embasada, correta, embasada em todo referencial técnico existente que eu já domino, domino mesmo. Mas eu percebo também que não é assim, sei tudo, pronto. Não é assim. Porque a legislação muda sempre, as normas também, elas passam por revisões de tempo em tempo. Os casos de adequação ou de projetar com acessibilidade são muito particulares, então cada caso é um caso. Então você conseguir ter esse olhar de trazer os conceitos de acessibilidade para aplicar em projetos e em edificações existentes, ele é único. Então a cada dia a gente está trabalhando isso, se aperfeiçoando e ganhando cada vez mais expertise para poder trabalhar com isso e orientar também outros profissionais. E é um caminho absolutamente possível e cheio de oportunidades para nós profissionais de trabalhar com algo que é tão gratificante, que é trabalhar para melhorar a vida de outras pessoas. É de fato muito gratificante mesmo, tá?
Gente, por hoje é isso. Vou ficar por aqui. Vou até marcar a pergunta que eu coloquei aqui, ó. Cadê? Como você começou? Como você começou? Isso, na oportunidade da pergunta. Como eu disse a vocês, eu estou respondendo a essas questões aqui, sempre às sextas-feiras, na minha live de sexta. Na próxima sexta-feira, eu vou continuar aqui respondendo as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do que foi, tanto das perguntas quanto das respostas também, tá? E eu vejo vocês de novo na próxima quarta-feira com uma live, não sei o tema que vai ser ainda não, mas com certeza vai ser algo que vai trazer algum esclarecimento para vocês também. Espero que vocês tenham gostado e é isso, ficamos aqui por hoje. Um beijo para vocês. Gente, vou acenar para as pessoas, sempre aceno aqui, ó. Wanderson Arquitetura, Alan Demolidor, Luciano Andrade, Engie Puff, cadê? Ixi, tem um monte aqui, ó. Juan Bonelli, Cleidiane, PS. Vou acenar para todo mundo aqui. Acenou. Tá bom? É isso, gente. Até a próxima quarta-feira. Beijo pra vocês.